Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz nessa noite em ter chegado nesse lugar, glória seja dada ao nome de Jesus. Motivo de alegria estar nesse lugar, para fazer o ídolo do Senhor. Confesso aos irmãos que é mais difícil pregar na casa na qual nós estamos, né? Quando eu era da Abolição 3, era mais fácil vir pregar aqui, viu, Valdez? Mas o Senhor, Ele é fiel. Sou grata a Deus por ter chegado aqui nessa noite. Quero agradecer aos irmãos que estão na frente do trabalho, irmã Lidemânia, irmão Galdi, que Deus abençoe vocês e a sua família. Ao pastor da igreja, irmã Jocilene, e a todos os irmãos que fazem parte do ministério. Abra as vossas Bíblias lá em 2 Samuel 9. Segunda Samuel 9. Mas é culto de missão e você vai pregar em Samuel? Eu estava essa semana todinha com o Espírito Santo falando ao meu coração: você vai falar aquilo que eu quero que você fale. Então somente obedeça a minha voz. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer, irmão, que Deus, Ele não chama covardes nem medrosos. Eu poderia ter inventado qualquer coisa, mas o Senhor disse: você vai e fale aquilo que eu tenho para falar para a minha igreja. Aleluia. E eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Tem como epígrafe a lealdade de Davi. E vai dizer assim: certa ocasião, Davi questionou-se a si mesmo: será que há alguma pessoa da família de Saul? Será que ainda há alguém? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-lo e fazer algo de bom para essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade ou a bondade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É uma passagem bastante conhecida da igreja. Quem não sabe quem foi Mefibosete? Quem não sabe quem foi Jonatas? Quem não conhece a história do rei Davi? Mas o que nos chama a atenção é que quando você vai para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, no versículo 42, a Bíblia vai dizer que Davi e Jonatas, eles fazem uma aliança. Porque a perseguição contra a vida de Davi estava grande. E Jonatas, por ser filho de Saul, descendente também do trono de Israel, não queria aceitar que o seu pai o perseguisse, viesse a ser o perseguidor de Davi. Porque a Bíblia vai nos relatar dizendo que ele o amava muitíssimo, como ama o seu próprio irmão. E eles fazem um acordo. Em determinada ocasião, estava havendo um jantar no qual Davi, ele se ausentou para fazer prova e mostrar para Jonatas que o que ele estava falando não era uma balela, não era qualquer coisa, mas que havia ali algo contra a sua vida. E a Bíblia vai dizer que quando eles fazem essa prova, ele tem a certeza de que o seu pai Saul queria exterminar realmente com a vida de Davi. E eles programam um encontro
para tratar de alguns assuntos. E a Bíblia vai dizer que naquele encontro, quando ele dá a resposta a Davi, ele realmente diz: Davi, infelizmente é como você falou, o meu pai quer tirar a sua vida, mas eu quero fazer uma aliança com você nesta noite. Jesus quer fazer aliança com quem está aqui nessa noite. O Espírito Santo trouxe você neste lugar. Não foi só para você sair de casa e fazer uma social. Ele trouxe você nesse lugar para dizer que tem aliança para ser refeita neste lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele diz assim: Jonatas, eu vou embora porque eu não posso ficar nesse lugar, mas eu quero a sua bênção sobre mim. E Jonatas responde assim: então vá em paz, não se preocupe. Mas uma coisa eu te peço, vamos fazer um juramento, vamos fazer um pacto. Aleluia. Diante do Senhor, que Ele seja testemunha entre mim e você, entre a minha descendência e a sua descendência, que tu vais, aleluia, guardar todos aqueles que forem da minha descendência, como eu também farei contigo, aleluia. É a bondade de Deus sendo demonstrada daquela forma sobre a vida do ungido. Se você é ungido, então se prepare, porque tem perseguição. Tem gente que é escolhido por Deus e acha que vai ficar trancado dentro de um quarto, que não vai fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Mas nessa noite Jesus manda dizer que chegou o dia de se levantar e fazer a minha vontade. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Davi tinha tudo para abandonar a chamada. Alguém pode até pensar: não, mas ele foi ungido rei por Samuel, quando ele estava tão somente guardando as ovelhas do seu pai. Ele estava lá por detrás das malhadas, ninguém o conhecia. Mas quando ele estava detrás das malhadas, a Bíblia vai dizer que ele fazia cânticos de louvores ao Senhor, como forma de honrá-lo, não pelo que ele ia ter, mas pelo que o Senhor era, aleluia, na vida dele. Quando alguém olhou e viu tantos mancebos bonitos, achando que não tinha mais ninguém para ser derramado azeite, o Espírito Santo se levanta, aleluia, com voz, aleluia, no ouvido do profeta e diz assim: ainda resta um. Ninguém pode ver, ninguém dá nada, é excluído, é rejeitado, mas ainda existe um, e é esse um que eu vou levantar e vou colocar para se assentar, aleluia, a minha mesa. Deus tem formas de trabalhar na nossa vida que nós nem imaginamos. Deus tem estratégia na qual muitas das vezes a gente pensa até que é uma loucura. A gente fica olhando e diz assim: não, Senhor, mas desse jeito não dá certo. É porque eu quero que venha desse lado. Aí o Senhor diz assim: eu vou abrir uma brecha na parede para tu saber que eu sou Deus, que faz o impossível se tornar possível. Aleluia. Deus de providência, Deus de cuidado, Deus de coisa nova. O ano está para se acabar, mas hoje ao meio-dia, enquanto eu estava orando, o Senhor dizia ao meu coração: fala para a minha igreja que o ano está terminando, mas ainda sou Deus de fazer coisa nova até o fim deste ano. Tem pessoas neste lugar que vão receber, aleluia, a resposta da parte de Deus. O novo do Senhor vai chegar. Oh, aleluia. É porque tem oração, tem lágrima, tem joelho no chão. É porque ninguém acredita na história. Eu acho que o próprio Davi olhava para a situação e dizia assim: mas como é que eu vou ser rei? Eu
Eu só sirvo para cuidar de ovelha. Como é que vai acontecer alguma coisa extraordinária na minha vida? Deus levanta aquele homem, levanta ele, bota ele, aleluia, para lutar contra um gigante. Não porque ele fosse um super-homem, mas é porque ele colocou no coração dele de que quem ia na frente dele era o Espírito Santo do Senhor. E nós estamos muitas das vezes acovardados dentro de casa, achando que Jesus não faz mais milagre, achando que Jesus não ouve mais a oração, achando que o Espírito Santo não trabalha, aleluia, em coisas impossíveis. Mas eu tenho certeza de que quando ele estava no meio da peleja, com aquelas 5 pedrinhas, aleluia, ele colocava no coração dele: eu sei que não é pela força do meu braço, mas é pela presença do Espírito Santo que está dentro de mim. Se tem promessa, então espere, porque vai acontecer o milagre. Se tem promessa de Deus, então espere, porque o novo do Senhor vai chegar, aleluia. E diante de tantas coisas, Davi foi ungido 3 vezes. A última vez ele já estava, aleluia, em Judá. Mas o interessante da história é que diante de tantos feitos, aleluia, de tantas batalhas ganhas, de tantas vitórias, se você ler no capítulo 8 de 2 Samuel, vocês vão ver que Davi matou milhares e milhares e milhares de homens, dizimou exércitos grandíssimos, grandiosíssimos. Mas o coração dele era segundo, aleluia, o coração de Deus. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não deixou, aleluia, a sua fama apagar a essência da adoração. Ele não deixou que o vislumbre, aleluia, da fama entrasse no coração dele e ele viesse a se corromper. E a Bíblia vai dizer que diante de tanta coisa extraordinária feita na vida de Davi, ele começa um certo dia na sua casa a se lembrar da sua amizade. Coisa boa é quem tem um amigo. Coisa boa é quem tem um amigo para contar nas horas difíceis. Ele tinha um amigo. E naquele momento ele sentindo saudade, e o Senhor começa a trazer a memória dele. Você lembra da promessa? Você lembra da promessa? Você lembra, aleluia, da aliança que você fez com o teu amigo? Você pode até estar esquecido, mas tem promessa feita. Você pode até não estar lembrando, recordando do que Deus prometeu a você, Abner, mas o Senhor está dizendo que a promessa será cumprida, porque ela foi gerada no coração de Deus. Alguém olha e diz assim: não, mas faz tanto tempo, faz tantos anos. Fazia mais de 20 anos que a promessa tinha sido feita. Era até impossível que tivesse alguém da casa de Saul. Pode ser impossível para nós, mas quando Deus quer levantar e abençoar alguém, não tem quem impeça. Alguém conhecia a história, alguém conhecia a família, e alguém se levanta e diz assim: ei, tem um servo que trabalhava na casa de Saul, talvez ele saiba de alguma coisa. Quando chamam Ziba, ele diz: sim, Senhor, tem um, mas ele é aleijado dos pés, ou seja, não serve para nada. Tem um, mas é deficiente. Tem um, mas não tem utilidade nenhuma na casa. Oh, aleluia. Jesus está falando comigo e com você nessa noite. Pode até não ter utilidade para aquele que está à tua volta, mas tem utilidade para o reino do céu.
Pode não ter utilidade para aquele que se acha maior do que você, mas tem utilidade no reino dos céus, aleluia. Porque foi gerada uma promessa e chegou o tempo da promessa ser cumprida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele enfatiza que Mefibosete é aleijado. Só que aquilo não vai impedir da promessa ser cumprida, porque quem fez a promessa, aleluia, a aliança que foi feita não foi feita com Ziba, foi feito com Jonatas, e ele sabia a responsabilidade que ele tinha em cumprir, aleluia. E ele diz tão somente: manda chamá-lo, porque eu quero conhecer. Eu sei que vocês leem a Bíblia e vocês conhecem a história. Nesse mesmo livro, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que quando ouviram chegar a notícia de que os filhos de Saul e Jonatas tinham morrido, aleluia, na guerra, a babá do menino sai correndo, tropeça, cai e ele quebra ambos os pés. E nesse tempo Mefibosete só tinha 5 anos de idade. É porque ela sabia que a vida do menino corria perigo, porque um outro rei iria ocupar o trono, e a descendência passada, aleluia, aqueles que estavam no trono anterior teriam que ser todos dizimados para que não viesse a acontecer nenhum tipo de rebelião futura. Mas era porque ela não estava entendendo que a promessa do Senhor ia, aleluia, se cumprir na vida de Mefibosete. E para isso ele tinha que passar pelo vale da dor. E muitas das vezes nós estamos no vale da dor e não entendemos o porquê. Mas é tanta diversidade, é tanto desprezo, é tanta falácia, é tanta gente que bate no nosso ombro e quando sai começa a falar mal. Mas é tanta gente que diz assim: eu estou orando por você, mas nem tá. É tanta gente que quer saber como é que está a tua história. Ei, mas há um amigo fiel, aleluia, nesta noite, companheiro chamado Jesus Cristo, que Ele ouve a tua oração, o teu gemido na calada da noite. Tem gente que não entende porque você permanece de pé. Tem gente que olha e diz assim: não, já era para ter morrido, já era para ter perdido tudo. Mas é que ninguém sabe a história. Ninguém sabe que tem uma aliança que foi forjada em meio a uma guerra. Ninguém sabe que tem uma promessa que foi feita num vale, aleluia, numa despedida. Mas que Deus ouviu aquela promessa e disse: eu vou usar de bondade para com Mefibosete. Oh, aleluia. O nosso Deus é Deus de coisas novas. É Deus que faz, aleluia, com que traz à existência aquilo que não existe. Bendito seja o nome do Senhor. Entra Mefibosete, com certeza ele estava com medo, porque ele iria se apresentar ao rei. Ele era descendente de Saul. Quem não ficaria com medo? Conhecendo Davi, ele não sabia que havia uma promessa, aleluia, que a promessa tinha sido feita, que uma aliança tinha sido feita pelo pai dele e por Davi. E a Bíblia vai dizer que quando ele entra, ele se apresenta a Davi e diz assim: eis aqui o teu servo. O que foi que tu viste em mim? Eu não passo de um cachorro morto. Ou seja, eu não tenho nenhuma valia. Eu não sirvo para nada. Me deixe lá em Lodebar. Me deixe lá na terra do esquecimento.
Me deixe lá no lugar onde ninguém está me vendo, mas eu estou sobrevivendo. O Senhor não quer que você sobreviva. Ele quer lhe dar uma vida com abundância. Ele quer que você frutifique através do Espírito Santo. Oh, aleluia. Está na casa de Deus é para gerar frutos. Está fazendo a obra é para gerar frutos. Mas tem gente que não entende. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. Nós somos muito emotivos. A gente vê muita coisa, fazemos muita coisa por vista. Mas Deus conhece o teu coração. Deus sonda a tua alma, os teus pensamentos. Aí Ele olha e diz assim: não, Mefibosete, eu não te chamei aqui para maltratar você, não. Não tenha medo, não tenha temor. Sabe o que é que vai acontecer? Eu quero usar de bondade com você, por causa do teu pai, o meu melhor amigo. Oh, aleluia. Tem bondade de Deus chegando nessa noite. Tem bondade do Espírito Santo sendo, aleluia, derramada nessa noite. Você que chegou aqui com seu coração quebrado, despedaçado, a alma chega a estar envergada de tanta tristeza. Anime-se nesta noite, porque o grande general Jeová Rafá, aquele que cura, está passeando na casa. Ele está fazendo, aleluia, um mover sobrenatural na tua família. Quando você chegar em casa, vai ter notícia boa. Vai ter salvação na casa, viu, Gaudi? Vai ter salvação na casa. Vai ter salvação. Oh, aleluia. Eu sinto a graça do Espírito Santo neste lugar. Ele está passeando aqui. Toque nele nesta noite, pelos olhos da fé. Ei, não precisa fazer igual a Tomé, não. Então somente creia que ele está no recinto nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Davi o tranquiliza e diz assim: não, Mefibosete, eu vou restituir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido, eu vou devolver. A partir de hoje, tu não vai mais morar em Lodebar de favor. A partir de hoje, tu não vai mais estar na casa de ninguém, aleluia, por causa de favor. Mas tu vais todos os dias comer a minha mesa como os meus próprios filhos. Oh, irmão, isso é honra da parte de Deus. Tem gente que está entendendo essa mensagem. Ei, se foi só para você que Deus resolveu falar nessa noite, então leve essa palavra para casa. Leve essa palavra, coloque no seu coração e creia que Deus é Deus, aleluia, que faz promessa ser cumprida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E tem mais. Ziba, você agora vai plantar, porque a partir de hoje ele vai morar em Jerusalém. E os filhos dele, aleluia, vão comer de tudo aquilo que for plantado. Oh, aleluia. Irmão, nosso Deus, eu costumo dizer que Deus é Deus extraordinário. Eu costumo dizer que Deus é Deus que vê o que ninguém consegue enxergar. Porque a gente olha e está todo mundo bonito, bem arrumado, está todo mundo cheiroso, mas o coração é terra que só Jesus pisa.
O coração do homem só Jesus conhece. Tem gente que está aí, aleluia, mas está dizendo: Senhor, chega na minha vida porque eu não estou mais aguentando. Ei, nessa noite o Espírito Santo sopra um vento, aleluia, de calmaria. Oh, aleluia. Não precisa de muita coisa para chamar a atenção dele, não. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que se você quiser chamar a atenção dele, você tem o secreto. Mas está se tornando tão escasso crente entrar no secreto. Porque a gente arruma tanta coisa, é tanta ocupação. E nos esquecemos do secreto. Mas queremos ver o Senhor fazendo prodígios e milagres no meio da casa. Queremos que Jesus se utilize de nós para fazer alguma coisa. Mas nós não nos dedicamos mais a entrar no secreto para buscá-lo, aleluia, com sinceridade. O que eu acho interessante é que quando você entra no secreto, você não precisa de palavras bonitas. Você não precisa de nenhum personagem. Você coloca aquilo que está dentro do seu coração entalado, que você não tem coragem de contar para ninguém. Mas você conta para Ele. E Ele faz uma coisa nova. Há muitos dias que o Espírito Santo de Deus tem soprado ao meu ouvido. Inclusive naquela conferência no meio da rua. Olha, irmão, se vocês me veem adorando, aleluia, levantando as minhas mãos, se vocês me veem adorando em pé, ei, não se sintam constrangidos. É porque eu sei da onde Ele me tirou. Ele me tirou de um leito, de uma UTI. Ei, Ele me visitou e me deu vida, aleluia. É por isso que eu amo adorar este Deus. Show! Ramanda barraça. Ei, deverei da raça. Aleluia! Tem gente que conta tanta coisa, é tanta experiência que o outro teve e não sabe dizer nem como é Jesus, não conhece nem a pessoa do Espírito Santo. É tempo, aleluia, de conhecermos o Senhor. Naquela conferência que teve aqui no domingo, o Espírito Santo de Deus chegou ao meu lado. E Ele começou a soprar o meu ouvido e começou a dizer: eis que estou fazendo coisas novas. Irmão, aquilo alegou tanto a minha alma. Porque eu vi o mover de Deus, aleluia. Eu vi a mão de Deus tocando em pessoas que estavam naquele lugar. Eu vi o diferencial de Deus, aleluia, no meio da congregação. Se Ele prometeu, Ele vela sobre a palavra dEle, aleluia. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. É Deus que chega na hora certa. Não precisa você dizer a Ele como é que Ele tem que trabalhar. Então somente creia. Deixa Ele, aleluia, tocar em você. Deixa Ele chegar até você. Se você o procurá-lo, Ele se deixará ser achado nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. A presença do Senhor neste lugar. Ele está visitando corações, aleluia. Ele está transformando a alma daquele que está em casa, abatido, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais força. O Senhor está chegando nesta noite para lhe dar uma vida diferente. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dado a Ele. Então somente, aleluia, o que aconteceu na vida de Mefibosete, a Bíblia nos relata dizendo que foi-lhe restituído o que se havia perdido. Que foi, aleluia,
colocado honra em lugar de vergonha, porque ele não tinha nenhum valor diante da sociedade, apesar de ser príncipe, filho de príncipe, mas ninguém o conhecia. A sua história estava inacabada, ele estava no secreto, mas chegou o dia que o Senhor o coloca em evidência, diante de uma mesa, na qual só se sentava pessoas que tinham nome. Aí está lá Mefibosete, ao lado do rei, para saber que Deus é Deus, que faz o que o homem não pode fazer.